Bom, começou. Meninas, sejam todas bem-vindas. A reunião vai ser gravada. Quem não se sentir confortável ter o seu rosto gravado ou a sua voz na apresentação, pode desconectar, que a apresentação, a gravação vai ser disponibilizada depois, né, para assistirem. O meu nome é Thaís, aqui está aparecendo Bianca, né, porque eu estou usando a conta da Mentorelas. Eu sou gestora da comunidade e vou estar aqui auxiliando também, né, nessa mentoria, que quem vão ser as mentores é a Carla e a Ana Paula. Sejam bem-vindas e podem iniciar, tá bom? Tá ótimo, meninas. A gente dividiu, acho que é até legal, né, para contextualizar. Eu e a Aninha, a gente dividiu a apresentação, né? Então, eu vou começar. A nossa expectativa aqui é de apresentação de 1 hora, mais ou menos, né, Aninha? E no final a gente vai ter um espaço aí para dúvidas, questionamentos, troca, a gente aceita tudo. E aí vocês fiquem à vontade, também se quiserem interagir no chat, a Thaís vai acompanhar. E é isso, tá bom? Só para vocês saberem, depois a Aninha fala mais dela. Eu não vou apresentar não, que a Aninha gosta de fazer essa parte dela. Né, Aninha? Senão eu já falo tudo aqui. Carla, você quer que eu projete? Então, projeta, por favor. Tá. Já na internet não tá legal, então vou evitar. Foi? Ótimo. Gente, qualquer coisa me interrompam, tá? Porque eu posso não estar prestando atenção em vocês. Hoje o nosso tema vai ser carreira, marca pessoal e LinkedIn, né? Como a gente já havia mencionado. Eu vou focar mais em carreira, né? Vou transitar um pouco nos outros temas, mas o meu foco vai ser mais carreira. A Aninha vai trazer marca pessoal e LinkedIn, tá? Só para vocês saberem aí a ordem, como é que vai ser. Aninha, pode passar, por favor. E aí aqui eu quis trazer um pouco da Carla, né? Eu fiz um mosaico aqui meio bagunçado, mas por que eu quis trazer um pouco de todas essas fotos, né? Porque eu acho que a primeira coisa que eu quero trazer é que a gente não é uma coisa só, né? A gente acha que é uma coisa só, e a gente não é. Nós temos várias versões, e essas versões vão mudando ao longo da vida, né? Então, aqui tem a Carla que trabalha no Itaú, a Carla que adora fazer trilha, a Carla que tem a filha Luna, que é apaixonada por ela, a Carla que já morou em Rondônia, aqui está uma foto quando eu fiz um curso de selva, tá? Que eu fiquei 2 dias na Amazônia. A Carla que é louca por samba, então tem meu bolo aqui. Esse bolo foi na pandemia. Meu marido falou que eu estava muito de bad, assim, porque foi bem quando começou a pandemia. E ele fez um tipo pagode da Carla, só eu e ele, foi ótimo. E a Carla flamenguista, né? E a Carla no Fantástico, já estive lá, gente, um dia de um evento que eu participei, então conheço os estúdios, essa foto eu gosto bastante, então essa é um pouco da Carla, para vocês saberem, quem não me conhece, tá bom? Vamos lá, pode passar, Aninha. E aqui eu vou falar um pouco mais, né, detalhado aqui da Carla. Então, acho que essa frase resume muito, muito sobre mim, né? Eu sou uma pessoa super intensa, inquieta e desbravadora por natureza, mas eu nem sempre fui assim, tá? Então, como eu falei, existiram algumas Carlas pelo caminho. Sou carioca da gema, apaixonada por samba, mãe da Luna, louca por café também, então café é uma coisa que eu não rejeito nunca. Sou nascida e criada no subúrbio do Rio, tá? Sou filha de mãe solteira, estudei a vida toda em escola pública, e tudo isso que eu estou trazendo aqui tem um porquê, mais à frente vocês vão entender. Tenho 18 anos de experiência no mercado, no mundo corporativo de forma geral, passando por grandes empresas e startups. Fiz 2 grandes transições de carreira. Sou formada em administração, com especialização em novos negócios digitais e transformação digital, e nesse momento eu atuo como especialista em transformação digital aqui no Itaú, tá? Essa é uma breve biografia da Carla, e pode seguir, Aninha. E aí, por que eu trouxe um pouco de tudo isso, sabe? Porque eu acho que o primeiro ponto é a gente perceber, né, que as trajetórias, algumas vão se conectar, outras nem tanto, mas elas têm desafios, né? Cada um com os seus aqui, e isso compõe muito de quem nós vamos ser,
né, como seres humanos e profissionais. Então, aqui, o nosso primeiro tópico, como eu falei, né, que é de carreira, é desmistificar, né, o que é uma profissão e o que é uma carreira. A profissão é muito o que nós nos formamos, né, o nosso estudo, a nossa especialização. Então, a formação, você é engenheiro, você é médico, você é administrador, você é jornalista, isso é uma profissão. Normalmente ela é regulamentada, né, ela tem todo um protocolo. Mas a profissão não necessariamente é a sua carreira. E nem, não necessariamente você vai seguir essa jornada. E isso é importante ter clareza. Mesmo que não na largada, mas ao longo da vida. Então, hoje, meu primeiro desafio aqui é fazer com que vocês entendam que esses caminhos podem ou não se cruzarem. Trazendo um pouco da Carla, que eu acho que é legal aqui, como eu falei, eu fiz 2 grandes transições. Não parece, tá? Mas minha primeira área, eu trabalhei na área de saúde, eu fui formada em patologia clínica e laboratório, trabalhei quase 5 anos em hospital, inclusive estagiei em hospital público aqui no Rio, tenho um histórico bem animado, um dia eu conto, e eu não me encontrei. No meio do caminho, isso não estava fazendo mais sentido, não foi simples, obviamente, chegar nessa conclusão, tive uma troca, fui quase 10 anos, né, uns 10 a 11 anos atuando na área comercial, de novos negócios e tudo mais, e nos últimos 2 anos, assim, eu me apaixonei por transformação, por inovação, por tudo que envolve esse mundo de Open Innovation, e me especializei e cheguei aonde eu estou agora. Então, assim, foram 2 transições muito marcantes para mim. E eu sou formada, né, como eu falei, em administração. Nem todos os caminhos que eu percorri estão conectados à minha profissão, mas eles formam a minha carreira. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que carreira é uma escolha de vida, né? É algo que ele vai além do funcional. Então, que vocês olhem hoje, a partir desse momento, para a carreira de vocês como algo que vai ter um quebra-cabeça ao longo da sua jornada e que vai estar muito ligado à sua ambição, à sua expectativa, aos seus sonhos que vão sendo construídos e modificados ao longo aí da jornada. Pode passar, Aninha, por favor. E aqui, eu achei esse quadrinho bem interessante, eu trouxe para a gente poder ver, que é do site da Revelo, né? E aí, eles fazem exatamente essa apresentação aqui da profissão e carreira. Então, o que significa, né? Então, a profissão, ela, como eu falei, refere-se à atividade a qual se aplica um conhecimento, uma habilidade especializada. Carreira define a vida de trabalho de uma pessoa. E é muito legal, porque carreira não está ligado só ao que você faz dentro de uma empresa. O seu trabalho voluntário, as suas habilidades pessoais, isso compõe a sua carreira também, porque você traz isso para dentro da sua atividade. Então, profissão, a ocupação por si só, né? Carreira, você pode ser empreendedor, você pode ter seu negócio, você pode ser um colaborador de uma empresa, e tudo vai ser sua carreira. Não sei se alguma de vocês já passa por isso, que é a pessoa que sai de uma empresa e resolve empreender, ela perde um pouco a identidade, né? Porque é como se ela tivesse largado a carreira dela, e na verdade não. A carreira dela continua, ela apenas não está mais dentro de uma empresa, né? A carreira não acabou porque ela foi lá e assinou o contrato de trabalho e acabou. Então, aqui, podem tirar print, tirar foto, depois a Thaís vai compartilhar com vocês, mas esse quadrinho é para ficar essa separação bem grande na cabeça, tá? Então, espero que vocês guardem isso, porque parece que é uma besteira, mas isso muda muito a forma que você começa a olhar, de fato, para a sua carreira, e você começa a perceber que essa jornada ela é muito mais ampla do que a gente aprende, que é ir para a faculdade, que a gente estava até comentando, se formar e ir para uma empresa. Isso não é uma carreira, tá? Vamos lá. Aninha, pode passar, por favor. E aqui, eu fiz Assim, gente, como vocês sabem, né, nossa apresentação ela é breve, então tentei trazer o máximo de conceitos aqui de forma bem compilada, como um checklist para vocês, mas obviamente que isso aqui daria horas e horas de conversa, tá? Então, só para vocês... A minha ideia hoje é provocá-las, que vocês saiam daqui reflexivas e conseguindo encontrar, talvez, respostas que vocês estejam buscando aí, cada uma na sua realidade. Então, vamos lá. Sobre plano de carreira, né? Agora a gente já sabe o que é uma carreira. Então, a partir do momento que eu já sei o que é uma carreira, eu preciso fazer um plano, como tudo na vida, né? A gente precisa de um mínimo de planejamento para que um projeto, uma atividade, seja o que for, tenha sucesso. E aí, aqui,
o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que não existe receita de bolo, né? A gente está numa fase que a gente quer, né, aquela fórmula mágica como se tudo fosse replicável, e não é. Porque como eu trouxe aqui, né, olha quanta coisa a Carla viveu. Então seria muito injusto eu trazer o meu plano de carreira e falar, gente, siga o meu plano de carreira que ele é perfeito. Não existe isso. O que eu vou trazer aqui, eu quero que vocês olhem para a história de vocês e vocês se encontrem nela, tá? Porque aqui, como eu falei, cada uma aqui tem a sua trajetória e isso não pode e nem deve ser apagado em hipótese alguma. Então, por que carreira você precisa dessa etapa, né, do momento atual? Porque quando você pensa num planejamento, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo. Então, em que momento você está da sua carreira? Por exemplo, eu posso estar no momento que eu estou em busca de uma promoção. Eu posso estar no momento onde eu quero um aumento de salário, onde eu quero assumir uma nova cadeira, como eu acabei de fazer. Tem 2 meses que eu fiz a transição aqui dentro do Itaú. Eu quero mudar para o exterior, eu quero ter uma experiência internacional, ou eu quero ter mais qualidade de vida para minha família. Então, vocês conseguem perceber que cada um desses caminhos, eles vão ter uma jornada diferente, né? Então, por isso que é importante você ter esse autoconhecimento do que você quer de próximo passo. Muitas podem pensar, Carla, eu não sei o que eu quero. Tudo bem, é normal não saber. Mas você precisa fazer esse exercício de você com você mesma. Você pode trocar com amigas, pessoas próximas, uma gestora ou um gestor que você teve, que você confia muito. Você pode fazer terapia, por sinal, eu recomendo que todas façam, né? Porque no mundo de hoje, terapia faz muito bem para qualquer pessoa, para você praticar esse autoconhecimento. Isso aqui é uma coisa, é uma etapa muito importante. E é uma etapa que não tem como ser delegada para ninguém. Ninguém pode escolher o seu próximo passo. Então, aqui você precisa praticar esse autoconhecimento. E aí, aqui... Não, pode voltar, Aninha. Não tem problema, não. Aqui, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, ao mesmo tempo que vocês estão praticando esse autoconhecimento, é que vocês se permitam ser ousadas e saírem da zona de conforto. Porque é muito comum a gente pensar o óbvio, né? Então, qual é o óbvio? Exemplo, tá? Eu sou administradora. Vou trabalhar numa empresa, tal. Não, mas a Carla pode querer ser confeiteira, né? Mudei aqui radicalmente, aqui hipoteticamente, quero abrir uma loja de bolos e tal. Então, assim, não tem nada que nos limite. Eu acho que aqui é importante, como eu falei, se você tem um planejamento e se você faz isso de uma forma consciente, que você está escolhendo ser ousado e sair da sua zona de conforto, não tem problema. Então, não se limite a pensar só o óbvio. Olhe para o seu próximo passo com um toque de ousadia. Óbvio, cada um aqui respeitando, mais uma vez, a sua história, o seu momento, mas ser ousado é importante, né? Porque quanto mais nós nos limitamos, menos a gente se desafia e, às vezes, a gente não descobre talentos que a gente tem dentro de nós. E muitas das vezes está lá escondido, mas a gente não se permite. Então, sejam ousadas, tá? E aí, partindo do pressuposto que você já fez o seu autoconhecimento, já sabe o seu próximo passo, já teve ali um toque de ousadia, vamos traçar as metas. Por que traçar metas? Porque não tem como se chegar a lugar nenhum sem metas. Você precisa de um norte, né? Porque é igual qualquer coisa que você passar na vida. Você pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Eu não posso ficar andando a esmo na minha carreira, né? Como eu falei, eu posso ter momentos que eu me perca, eu posso ter momentos que eu recalcule a rota, mas eu preciso ter metas. E essas elas podem e devem ser trabalhadas no curto, no médio e no longo prazo. Exemplo, eu quero ir para o exterior, né? Esse é meu próximo passo. Eu sei falar inglês? Não. Opa, já tem um obstáculo aqui. Eu preciso aprender a falar inglês para ir para o exterior. Então, eu preciso traçar um plano de aprender inglês, traçar uma meta de em quanto tempo eu vou aprender inglês para poder tentar uma vaga internacional. O exemplo do inglês serve para qualquer outra coisa. O que eu quero dizer para vocês olhem para o objetivo de vocês e pensem em metas de curto, médio e longo prazo. E por que é importante essa divisão? Porque quando a gente coloca metas muito ousadas, por isso que tudo tem que ser equilibrado, a gente acha que é inalcançável. A gente fala assim, eu nunca vou conseguir, eu preciso de 5 anos para estudar inglês, para poder ficar fluente, e aí sim eu vou poder morar fora. Então, tenha essas metas, sabe? Coloca a meta assim, olha, daqui até o final do ano, eu quero alcançar isso. Daqui a final de 2024, eu já quero alcançar isso. E vá trabalhando, né? Para que você, ao longo da jornada, perceba a sua evolução, né? A gente não constrói tudo de uma vez, de uma hora
só. Então, é importante você ter essas metas quebradas. Mas é importante você ter clareza para onde elas estão te levando, se elas estão se comunicando com o seu propósito que você traçou lá atrás. Parece óbvio, mas eu preciso dizer, cumpra as metas que você traçar, porque a gente traça a meta e a gente não cumpre. Aqui é Carla, pagou Gympass para ir para academia, ela vai? Não vai. Gympass me ama, porque eu pago ele de graça, eu nem uso Gympass, não estou usando. Isso aqui é o quê? Uma meta que eu tracei para mim mesma, que eu estou quebrando. Mas, assim, é importante a gente cumprir a meta, né? Querendo ou não querendo, quando a gente se torna adulto, a gente não tem mais da mamãe que fica ali falando fulaninho, vai escovar o dente, ciclaninho, vai estudar, fulaninho, vai tomar banho. A gente acaba sendo responsável pela gente mesma. Então, se você não cumprir as suas metas, ninguém vai pegar e vai pegar você pela mão e falar, fulaninho, cumpre as metas? Não vai. É a vida como ela é, né? Então, aqui, para fechar o seu plano de carreira, faça acontecer, né? Olha como o caminho foi longo, olha como você se dedicou a se autoconhecer, sair da zona de conforto, traçar a meta. Não desista no final. Por mais que haja obstáculos, mudanças, imprevistos, e isso acontece na vida de todos nós, todas, sem exceção. Então, faça acontecer. Esse aqui é meu checklist básico, super conciso, mas que vocês reflitam sobre isso aí. E aqui serve, tá? Para quem está querendo trocar de carreira, para quem está dentro de uma empresa, para quem está buscando recolocação e por aí em diante. Aninha, pode passar, por favor. Vamos lá. Essa parte eu adoro. Vamos falar de startup, pequenas empresas, multinacionais. Como ser e se manter relevante dentro delas. Como eu falei, né? Eu tenho uma carreira de mais de 15 anos, onde eu estive dentro de grandes empresas, como eu estou agora no Itaú. No Itaú eu estou há 2 anos, mas eu já trabalhei na Oi, já trabalhei na Accenture e trabalhei 7 anos no universo de startup e inovação, que conseguiu me dar como é que eu posso dizer, uma bagagem, né, que me faz perceber algumas coisas que parecem que são óbvias, mas não são. Então, acho que o primeiro ponto aqui que eu sempre gosto de trazer é que eu sou uma pessoa que eu não sou romântica quando se fala de empresa, tá? E por que eu não sou romântica? Porque eu acho que não existe perfeição em empresa nenhuma. Pode ser a startup mais descolada do mundo, ela vai ter inúmeros problemas, pode ser a multinacional mais descolada do mundo, ela também vai ter inúmeros problemas. E é muito importante a gente ter esse nível de clareza, porque quando a gente entende que essa perfeição não vai existir em ambiente algum, a gente começa a perceber que a gente precisa se aproximar ao máximo do que nos preenche, né, como profissional, como seres humanos. E a gente para dessa busca frenética que muitas das vezes a gente fica de trocar de empresa, sabe, de ficar ali numa ânsia, né, achando que a próxima startup vai ser diferente da anterior. E aí você entra na próxima startup e você descobre que ela é igualzinha à anterior que você estava, né? E aí, o que eu quero trazer para cá, tá? É importante entender que toda empresa, ela é um sistema vivo, tá? E você precisa entender que esse sistema vivo ele existe e você precisa, como eu falei, entender se você quer ou não estar dentro dele. O que eu quero dizer com isso? O que está dentro de uma startup? Tá? Até fiz um resuminho aqui, que é assim, o que você normalmente encontra dentro de uma startup? Você tem um ambiente mais descontraído, você tem menos hierarquia, você tem muitas das vezes um ambiente mais livre, pessoas mais jovens, mais diversidade, por aí em diante. Esses são pontos positivos, tá? Eu estou trazendo aqui os pontos positivos. Quando você olha para médias empresas, os pontos são muito semelhantes a de uma startup, porque o ambiente, né, o sistema vivo, como eu falo, eles se parecem. A diferença é que tem menos descontração, é uma coisa um pouco mais tradicional, mas continua tendo características similares. Quando eu vou para uma multinacional, eu tenho, obviamente, um outro ambiente. Agora, vamos olhar como é que tudo tem seu prós e contra, né? Startup, como eu falei, você tem tudo aquilo de legal, né? O tobogã, o vale cerveja na sexta-feira, você tem, né, N fatores. Mas você vai ter, muitas das vezes, uma oportunidade limitada de carreira, você vai ter menores salários, porque, inevitavelmente, elas acabam não tendo um caixa de uma grande empresa para pagar os melhores salários. Você vai ter
em grande parte das vezes, lideranças extremamente jovens e imaturas, muitas das vezes na primeira liderança, e isso não é um problema, ser líder novo, tá? Mas quanto mais imaturidade você tem na liderança, mais reflexo você vai ter na equipe, né? Mais dificuldade ali você vai encontrar. Quando você vai para uma multinacional, você tem mais burocracia, mais processo, mais hierarquia, líderes um pouco mais tradicionais, mas também você vai ter mais chances de carreira, melhores salários, uma perspectiva melhor de futuro de longo prazo. Então, conseguem perceber que não existe esse duelo de lado A e lado B. Eu acho que é importante, né? Nos últimos anos, isso se construiu muito forte no mercado, como se um fosse melhor do que o outro constantemente. Na verdade, são ambientes vivos que podem fazer sentido para umas pessoas, outras não. E aqui é uma escolha individual, né? Então, a Carla teve durante 7 anos presente em ecossistema de startup e foi muito feliz durante esses 7 anos, mas eu resolvi fazer uma transição, vim para o Itaú, uma grande empresa, e também estou muito feliz aqui. Então, é esse convite que eu quero fazer para que vocês não se limitem, porque eu vejo muita gente assim, eu só trabalho em startup. E a pessoa não se abre para outras possibilidades. Eu só trabalho em empresa grande. E não se abre. Então, assim, olha, analisa, verifica aonde você se encontra, aonde você se conecta. E, principalmente, é muito bom aprender com as experiências dos outros, aqui como eu estou trazendo a minha própria. Mas é importante vocês viverem a experiência de vocês. Então, não se baseie só no que o outro está dizendo, no que o outro viveu. Construa a própria história de vocês. Mesmo que erre, faz parte do jogo errar. Então, uma vez falando isso, vamos lá. Seja diferente, vai além do óbvio, né? Então, como eu falei aqui, permita-se você sair dessa caixinha e evite, sabe, como eu falei, essa inflamação que a gente vive hoje, principalmente das redes sociais, LinkedIn, nossa rede social maravilhosa, eu amo de paixão, particularmente, mas a gente sabe que ali é um ambiente que se encontra um pouco de tudo. Então, não se prendam só aos comentários. Inove e modifique-se, tá? Então, como é que a gente se mantém relevante numa empresa? Não tem como ser relevante se você não tem algo diferente a entregar. Isso é em qualquer coisa, né? O que diferencia quando a gente entra numa loja, quando eu entro lá na Arezzo para comprar uma bolsa e quando eu entro no camelô para comprar a mesma bolsa que é igualzinha da Arezzo, falsificada. O que diferencia? É o valor, é a inovação, é o que ela me entrega agregado àquilo, né? Por mais que no final do dia seja uma bolsa, ela tem mais valor para mim. Então, aqui, você precisa gerar valor para a empresa. E isso aqui, a gente vai falar um pouco mais à frente, eu não vou me aprofundar agora, senão vou antecipar o tema. Crie conexões, promotora, além da sua bolha. Gente, uma coisa que eu falo para todo mundo, network você faz dentro e fora da sua empresa. Eu conheço pessoas que trabalham anos na mesma empresa e não conhecem nem 20% do quadro da empresa. Gente, uma coisa que eu aprendi com uma colega minha, e eu nunca mais esqueci, todo mundo na vida, todo mundo, sem exceção, vai dizer que não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu estou ocupado, blá, blá, blá. Todo mundo, a gente tem esse hábito. Mas todo mundo para em 2 momentos no dia, para tomar um cafezinho para almoçar. Não tem ninguém que passe um dia sem almoçar e uns 10 minutos tomar café. Aproveita esse momento, sabe? Liga para o teu colega lá do TI, ou mesmo que não seja teu colega, mas você quer conhecer melhor a área, manda um Teams, manda um Slack, manda qualquer coisa para ele, manda um WhatsApp, ou então pede para algum colega que conheça fazer conexão. Isso vai fazer com que você comece a criar promotores e conexões fora da sua bolha. O que acontece? É muito comum isso dentro das empresas. A pessoa almoça todo dia com a mesma pessoa. Eu e a minha amiga, vamos lá, vamos sentar no café da Copenhague para falar mal da chefe. Aí todo dia senta lá, você é tua amiga, você é tua amiga. Aí você está 1 ano na empresa, você só conhece a tua amiga, você não conhece mais ninguém. Aí tem tanta gente legal que poderia estar te apoiando, inclusive te ajudando no teu próximo passo, mas você está ali, naquela bolha, viciado. Então, saiam da bolha de vocês. Não significa que vocês não vão ter as melhores amigas. Eu tenho também aquelas pessoas que a gente mais se relaciona, mas a empresa é uma microsociedade, você tem que explorar isso a seu favor. E isso vai te tornar relevante, como, né, eu disse aqui. E para fechar, gente, é um termo que está super na moda, mas não tem como fugir dele, que é o lifelong learning.
a gente está num mundo que mudou, né? E aqui, eu não quero, eu não aceito, não adianta, sabe? Não adianta a gente fazer igual criança pirracenta que se joga no chão, não vai adiantar. O mundo mudou, as empresas mudam e a gente precisa se manter atualizado. Isso aqui é uma responsabilidade nossa, quanto profissionais, de se manter atualizado na sua área, no seu tema, seja lá o que for. Então, estudar hoje não é mais como no passado, que você fazia faculdade, ganhava o diploma, botava na parede, né, fazia aquele quadro lindo, botava na parede, sou formado, pronto, a minha vida inteira. Não dá mais. Você precisa ir além, você precisa adquirir conhecimentos que acompanhem o momento, né, da economia. Então, exemplo, o ChatGPT. A gente não tinha isso no passado, agora tem. Então, você precisa entender como funciona isso, né? A gente não tinha redes sociais no passado, no montante que tem hoje. Então, você precisa... Você vai ser especialista em tudo? Não, nem deve. Mas você precisa conhecer o que está aí no mundo. A gente precisa dessa conexão. Aninha, pode ir. E aí, gente, agora eu vou falar sobre o intraempreendedorismo, que é um tema que eu estou apaixonada. E eu posso dizer que foi a coisa que mais mudou a minha vida profissionalmente falando. Eu sempre quis empreender, tá? Eu sempre, como grande parte de pessoas, né, que vêm de famílias pobres, que não, né, estudei a vida toda em escola pública, eu não tive orientação de carreira, então eu tinha aquela visão que, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter minha própria empresa, né? Eu vou enriquecer, você é a dona da minha empresa. A gente cria, né, aquela máxima. Tá errado? Não. É ótimo empreender, é ótimo ter o próprio negócio, mas a gente precisa ampliar esse leque, entender o que é ser empreendedor. Eu levei algum tempo para entender isso. Não foi óbvio para mim, como eu estou falando agora. Parece que foi, mas não. Para mim, empreendedor, eu precisava ter a minha empresa. E não. Você pode, não só pode, como deve ser empreendedor, tendo ou não tendo a sua empresa. Então, aqui, eu quero, de forma bem simplória, tá? Eu vou trazer o empreendedorismo como pessoas que usam as suas habilidades para terem o seu próprio negócio, e o intraempreendedorismo, pessoas que usam suas habilidades para modificarem e agregarem valor à sua carreira dentro de uma outra empresa que não a sua, tá? Então, aqui de forma bem simplória, por quê? Porque eu quero que vocês reflitam que empreendedorismo, ele não é um cargo, ele não é uma cadeira, ele não é uma função. Ele é um conjunto de habilidades que você pode exercer em qualquer lugar que você esteja. Fala muito mais sobre quem você é do que o cargo que você ocupa. Então, eu posso ter, inclusive, pessoas em cargos operacionais ou de chão de fábrica, como a gente fala, que são empreendedores, né? Eu não sei se vocês conhecem, quem é aqui do Rio talvez conheça a Daniele, talvez. Nós temos aqui um gari que ele é mega famoso no carnaval. Todo carnaval esse gari sai na Sapucaí, ele sai na Globo, ele samba. Gente, não desmerecendo, mas para vocês entenderem o que eu quero trazer. Ele é um gari. Quando a gente olha para essa profissão, você fala, putz, o cara é operacional, ele varre. Não, esse cara ele tem um espaço, ele tem uma visibilidade, ele construiu uma marca pessoal onde ele está em todos os carnavais na Sapucaí, em todos, sem exceção. E ele é um gari. Então, consegue perceber como é que ele conseguiu encontrar um diferencial e um espaço no que ele faz. E ele continua fazendo o lado operacional, não mudou. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o intraempreendedorismo é exatamente você explorar essas habilidades onde você está. Você não precisa de um lugar novo para ser empreendedor, você não precisa de uma empresa nova, porque essas habilidades estão dentro de nós. E se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. E outra coisa, elas são desenvolvíveis, porque eu odeio a síndrome da Gabriela, né? Que nasceu assim, que vai morrer assim. Então não tem essa, eu não nasci empreendedor. Tudo bem, talvez você não tenha essas características tão afloradas quanto outra pessoa, mas você pode desenvolver. E se você quiser, você consegue. Então, hoje, né, o que a gente mais ouve no mercado, né, no tipos de intraempreendedorismo, você tem dois tipos que acabam sendo mais comuns, tá? Você tem o spin-off, né? O spin-off nada mais é do que as empresas hoje elas querem inovar, lançando novos produtos, novas tecnologias, novos serviços. Então, ela cria como se fosse uma incubadora dentro da própria empresa, sendo que essa nova empresa ela não faz parte do core principal, né? Então, exemplo, o Zé Delivery. O Zé Delivery ele saiu da Ambev. O Zé Delivery foi um spin-off
que a Ambev ela fez lá no laboratório dela de inovação, deu tão certo que a Delivery virou uma empresa. Mas ela começou como um spin-off, né? Ela, na verdade, começou com uma ideia de inovação dentro da própria Ambev. E a gente tem o intraempreendedorismo de valor agregado, que é esse que eu quero que vocês foquem, tá? O que é o intraempreendedorismo de valor agregado? É quando eu contribuo com as minhas capacidades de inovação, de processo, de melhoria de sistema, dentro da minha empresa, fazendo o que eu já faço ou buscando fazer novas coisas. Então, gente, inclusive, isso você pode encarar como um grande laboratório, porque se você não é capaz, né, e aqui eu estou sendo bem categórica, porque eu já vi muito isso acontecer. Se você não é capaz de inovar, se você não é capaz de ter sentimento ali de criação, de se apoderar, apropriar do que você está fazendo dentro de uma empresa, dificilmente você vai fazer isso na sua própria empresa, até porque vai ser muito duro, né? Empreender no Brasil é muito desafiador, né? Todo mundo sabe. Então, por isso que eu botei essa frase: errar com o dinheiro dos outros é mais barato. Então, assim, isso é uma máxima, inclusive, de vários empreendedores. Usem as empresas de vocês, no bom sentido, até como uma experiência, como desenvolvimento, sabe? Como vocês conseguirem botar projetos. Putz, eu estou vendo um sistema aqui que está ruim, eu posso trazer para o meu chefe, para não sei quem. Então, explorem mais essa capacidade. Se você tem uma ideia, compartilha, agregue. Talvez isso possa ser o grande salto que você está tanto tempo aí esperando na sua carreira. Então, e aí isso vai fazer com que eu fui muitos anos comercial, né? Eu ainda me considero comercial e vou me considerar a vida toda comercial. Comercial vive de meta, né? Eu fui lá, bati minha meta, tal, sou o melhor profissional do ano. Vamos ser sinceros, não é. Não é porque, na verdade, como um chefe meu disse uma vez, um chefe bem legal que eu tive, muito obrigada por fazer o mínimo. A empresa te paga para você entregar a sua meta. Então, se você está entregando a sua meta, você não está fazendo nada de especial para a empresa, tá bom? E, assim, esse foi um feedback bem legal, assim, um dos mais legais que ele me deu, entre outros. Então, assim, por que eu quero trazer isso? Porque a gente acha que entregar a meta nos torna extremamente indispensável para a empresa, e não é verdade. Porque outras pessoas podem entregar a meta como você ou até melhor do que você. O que te torna indispensável dentro de uma empresa hoje, seja ela qual for, uma startup, uma multinacional, é a sua capacidade de fazer entregas que solucionem problemas daquela empresa. E meta não soluciona problema. A gente está dentro de empresas para solucionar problemas. Então, quando eu contribuo com a evolução de um sistema, com a melhoria de um processo, quando eu multiplico conhecimento, quando eu entrego valor e resolvo o problema, aí eu sou indispensável. Porque a meta é número. E número por número, ok. Mas valor agregado é exatamente isso. Então, pensem nisso, né? Quando você resolve o problema de uma empresa, de verdade, você é indispensável para ela. E não só para ela, você mantém a sua empregabilidade para fora da empresa, que é o que eu falei aqui. A gente, como eu falei, a gente não é, a gente está. Então, hoje a Carla está como especialista dentro do Itaú, amanhã eu posso não estar. É empresa, né? A vida como ela é. Então, tudo que eu construo para a minha carreira, lembrando o conceito de carreira, eu construo pensando na longevidade. Eu construo pensando que, estando ou não estando dentro do Itaú, a minha empregabilidade continua forte. Por quê? Porque eu desenvolvo uma constante jornada que me faz ser uma profissional indispensável, seja dentro ou fora do Itaú. E aí que está o meu valor. Não é o Itaú. Entende? O Itaú ele tem um peso da marca. Mas se a Carla não for relevante, para o Itaú não vai mudar nada. Segue, Aninha, vou para o último, que eu já estourei meu tempo todo aqui. Fala, Vou só complementar uma coisa, Carla, rapidinho. Eu acho que pensando nisso que você está falando, assim, às vezes a gente não lembra o quanto essa construção que você está falando é importante, porque não é a narrativa das marcas por onde a gente passou. Algumas marcas, elas abrem portas, tá, gente? Eu vivi isso na minha vida depois que eu trabalhei no Nubank, todas as portas começaram a se abrir para mim. Então, algumas marcas realmente abrem portas. Mas, para eu entrar lá, eu trabalhei em outras empresas, né? E tive outras experiências, e eu tive que criar a minha própria narrativa, né? O meu próprio storytelling. Não sei se é um pouco do que a Ana vai falar depois, mas é um pouco da nossa narrativa, né? Que é a gente se colocar para o mundo. Então, não vou adiantar o assunto, Ana, vou voltar aqui para o meu microfone fechado. Que isso! Obrigada, Fê, você é maravilhosa, pode contribuir sempre. E, gente, para fechar, o protagonismo, tá?
Eu sei que essa palavrinha, né? Algumas palavrinhas estão muito na moda, a gente pega um pouco de ranço, protagonismo é uma delas, né? Mas é importante a gente entender o valor disso, como eu falei. As carreiras mudaram, né? No passado, a gente não tinha carreira, muitas das vezes a gente tinha profissão, né? Você era médico a vida toda, você era engenheiro a vida toda, você era jornalista a vida toda. Hoje não é mais, então não tem mais essa caixinha. Você não é mais, entenda isso como uma analogia, tá, gente? A gente não é mais um bichinho que fica preso ali enjaulado, não. A gente tem um mundo ao nosso dispor. A gente tem um mundo digital, a gente tem um mundo físico, né? O mundo hoje ele é muito maior do que no passado. Então, se o mundo mudou, mais uma vez, sem síndrome da Gabriela, vamos mudar também. Porque não adianta fazer criança pirracenta que se joga no chão do mercado. Não adianta, é o que eu falo. É nessa hora que eu falo que sou zero romântica, porque a vida é assim, a gente precisa encarar ela como ela é. Então, não esperem o RH, não esperem o líder de vocês chegar com um papel lindo e belo e falar assim, vou pegar o nome aleatório aqui, tá? Cristine, senta aqui, Cristine, olha só, eu fiz um papel bonito para você, olha que seu plano de carreira, Cristina. Aí, Cristina, ai, que legal. Não vou ter trabalho nenhum, vou pegar o plano de carreira e vou seguir. Não. Isso pode acontecer? Pode, mas é raríssimas vezes que isso vai acontecer. E a pior coisa que um profissional pode fazer, não só o profissional, tá, gente? Isso é conselho para a vida. A pior coisa que alguém pode fazer é delegar a escolha que vai impactar a sua própria vida para outra pessoa. Se você não se apropriar da sua própria vida, quem vai se apropriar dela? Se você não toma esse protagonismo para si mesma e não entende que quando você não escolhe, você também está fazendo uma escolha. Então, quando você delega para o RH ou para o seu chefe fazer o seu plano de carreira e traçar suas metas que você tem que seguir, você está escolhendo abrir mão. Então, assim, né? Tudo na vida tem consequências. Se você está abrindo mão aqui, daqui a 3 anos, não adianta vir, poxa, o plano de carreira que o RH fez para mim estava errado. Não adianta. Então, assim, olhem para a carreira de vocês com esse protagonismo, com esse cuidado, porque isso vai virar o jogo. Eu estou dizendo, assim, de carteirinha, tá? A Carla já quebrou muita cara. A Carla já fez escolhas muito erradas, que eu olho para trás e falo, meu Deus. Mas essas escolhas me fizeram chegar até aqui e eu espero que um pouquinho contribua com vocês para que vocês sejam mais protagonistas nas escolhas, porque por muitas vezes eu não escolhi. Escolheram por mim. E a escolha nunca foi a melhor, obviamente. Por quê? Porque o ser humano, por essência, ele é egoísta. Então, quando alguém escolhe para você, ele vai pensar primeiro no que aquela escolha vai ser vantajosa para ele. E aí depois ele pensa em você. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que nem acontece nas empresas, tá? Isso aqui é fictício. Você quer trocar de área, você quer ser promovido, mas o teu chefe fala que você não está na hora. Não, aguenta mais um pouquinho nessa cadeira, fica aqui mais 2 anos, que eu preciso de você aqui, depois eu te libero. Você acha que o teu chefe está realmente preocupado que você quer dar o próximo passo, ou ele está preocupado que se você sair da cadeira, ele vai ficar sem menos um colaborador e ele vai ter que ocupar com outra pessoa? Então, assim, olha como é que o ser humano... E aqui não é porque ele é ruim, é porque o ser humano naturalmente é egoísta. A gente passa por esse ciclo de pensar em si antes do outro. Então, não deixe o outro fazer escolha, porque as escolhas vão ser bem difíceis. E aí, aqui, é uma estigma que existe em qualquer lugar, tá, gente? Até lá no Itaú eu ouço isso de vários colegas. Porque as pessoas acham que protagonismo tem muito a ver, então eu vou puxar saco, né? Então, para eu ser protagonista, eu tenho que puxar saco do chefe, ou eu tenho que ser aquela pessoa que quer aparecer o tempo todo. Não. Não tem nada a ver, coisas completamente separadas. Protagonismo é, como a própria Fê trouxe muito bem, é você se apropriar da sua narrativa e você saber fazer as inserções certas no momento certo. Então, exemplo, você não precisa ser aquela pessoa que toda reunião abre o microfone para falar se você não tem nada de útil para falar. Isso daí é uma pessoa que quer aparecer naturalmente. Aquela pessoa que toda reunião ela fala alguma coisa desnecessária, não agrega nada. Mas se você tem uma ideia relevante, se você tem algo a contribuir, fale. Não tenha vergonha, não tenha medo de se expor. Muitas das vezes a gente se cala, fale. Isso é protagonismo. Quando você quiser fazer um elogio a alguém que é um elogio relevante, faça. Então, assim, separem esses conceitos de puxar saco, de querer aparecer, mas também de precisar aparecer. Porque é a máxima do marketing, né? Quem é visto não é lembrado. Então, assim, se você sentar no fundo da sala, no cantinho, e ficar ali igual o patinho feio da sala, você vai continuar lá no cantinho, igual o patinho feio da sala. Por quê? Porque você se colocou nessa posição.
quando você assume o protagonismo, né? Muita gente fala assim, nossa, fulano é forte, ciclano é forte. Não é uma questão de fortaleza, é uma questão de você se apropriar da tua certeza do que você é capaz de fazer. E, assim, todas nós somos capazes em todos os momentos, tá? Não tem essa, Carla, eu estou no meu primeiro emprego. Ótimo, construa a sua história no primeiro emprego. Gente, é muito bacana o primeiro emprego. Primeiro emprego, você faz tudo errado, todo mundo entende, está começando carreira. Toda etapa tem a sua relevância. E, seguindo agora, eu adoro essa parte, porque eu falo isso para todo mundo, tá? Se eu falar com vocês vão sempre ver essa frase. Carreira não é uma corrida de 100 metros, a carreira é uma maratona. Então, não se iluda que você vai fazer o seu plano de carreira e que daqui a 3 meses tudo vai acontecer. Não vai. Não se iluda que você vai fazer um trabalho bacana e o teu chefe vai te promover. Não vai. Porque é uma construção, é uma maratona. Então, uma maratona, eu não corro, mas eu tenho vários amigos que correm. Uma maratona tem um planejamento. Você tem que começar a corrida com uma intensidade, porque se você começa muito acelerado, no final você não tem energia mais para correr, porque você gastou toda a energia no início. Mas se você começa muito lento, também você vai perder tempo. Então, tudo tem que ser dosado, e essa dose é feita com testes, com erros, com acertos. Então, lembre-se, maratona. Não é 100 metros. Ninguém constrói uma carreira de sucesso em 100 metros. A não ser raras exceções, mas aí a gente não estamos falando delas, porque somos meros mortais, né? Que trabalhamos e que seguimos a jornada normal. E, por fim, gente, a carreira de vocês pode e deve ser especial. Se permita, se jogue, se arrisque. Você não tem nada a perder. Ah, eu posso errar? Pode. Mas a inércia, ela tem um preço muito maior do que o erro. Então, não se permitam ficar na inércia, porque o preço dela é muito mais caro. Aninha, super estourei meu tempo. Segue. Beijo. Vai. Não, Carla, tava muito legal a sua apresentação. Poderia ficar te ouvindo por horas aqui. Queria muito que a Ana Paula de 2018, 2019, ouvisse a Carla hoje. Em relação às dúvidas, será que a gente faz uma rodadinha agora? Acho que. O que você acha, Thaís? A gente porque a Mariana levantou a mão. Quer aproveitar? Ó, Mariana. Decidem, tá, meninas? Mariana, fica à vontade. Fala aí. Você levantou a mão. Será que ela levantou a mão? Gente, foi sem querer. Ah! Acontece. Sem problema. Me perdoe. À vontade. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer seguir? Podemos seguir? Se tiver alguma coisa, levanta aqui, tá? Ao longo do papo, mas no final a gente vai ter um espaço aberto aqui para todas as dúvidas, tá? Perfeito. Bom, gente, então vou pegar um gancho aqui no que a Carla acabou de falar para me apresentar para vocês. Primeiro, muito obrigada por me acolherem aqui, pelo convite, Mentorelas, as meninas do Mentorelas, Thaís, obrigada mesmo, eu fiquei super feliz com o convite. Acho que nós, mulheres, a gente tem que falar cada vez mais sobre carreira, sobre marca pessoal. Existe uma síndrome coletiva nossa de ir no automático ali, no low profile, no bastidor, e a gente não se sentir empoderada ou merecedora de colocar o holofote na gente, na nossa narrativa. E isso é poder, isso é liberdade, isso é emancipação, então a gente tem que falar mesmo sobre isso. Por isso que eu estou super feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje. E aí, vou aqui me apresentar e vou fazer uma coisa diferente, tá, gente? Eu vou voltar 4 anos no tempo e vou apresentar a Ana Paula de 2019. A Ana Paula, que não fez nada do que a Carla falou até agora. Eu achei muito curioso. Falei, nossa, gente, a Ana do passado fez tudo errado ali, né? Então, prazer, eu sou a Ana de 2019, tenho 41 anos e, poxa, tenho muito orgulho do que eu construí até aqui. Então, poxa, tenho aqui um legado de mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, comecei a trabalhar muito novinha, com 17 anos, construí uma carreira super legal, fiz uma grande transição no meio, eu era de tecnologia, migrei para comunicação, tive coragem de fazer isso, foi desafiador, mas foi muito gratificante.
Então, me tornei jornalista, depois fui galgando uma carreira no mundo corporativo, até me tornar uma profissional sênior de comunicação corporativa, trabalhando com marca, com reputação. Estou aqui fazendo meu mestrado, 2019, estou no meio do mestrado. Poxa, é uma história linda, mas sei lá, eu estou me sentindo um pouco perdida, sem rumo, parada, né? Tem uma foto linda aqui que eu construí, mas faz tempo, tá muito foto mesmo, tá muito estático, faz tempo que eu não me movimento, mas sei lá, não quero pensar nisso agora, vamos que vamos, né? Essa Ana Paula, de 2019, gente, ficou 12 anos trabalhando na mesma empresa, e isso não é demérito, não é mesmo. Não é, a nossa carreira não diz tanto respeito a quanto tempo a gente ficou numa empresa, mas sim o que a gente construiu lá, o que a gente transformou, o que a gente entregou. E durante vários anos eu entreguei bastante coisa nessa empresa, cresci, entrei como estagiária, júnior, pleno, sênior, mas em algum momento eu fui me estagnando, eu fui me desmotivando, me desanimando, até que houve uma troca de gestão, entrou uma gestora nova, nosso santo não bateu muito, essa gestora, por N motivos de escolhas de gestão dela, me colocou em funções que não eram boas para minha carreira, eram atividades que eu não gostava, ou eram atividades que não me desafiavam, que eu já tinha passado por aqueles estágios na empresa. Então, comecei a me sentir deslocada e comecei a me sentir mais desanimada ainda. Puxa, 2019 não está um ano favorável para mim. E sabe aquele cheirinho de demissão? Estava vindo, estava sentindo. E, puxa, e mesmo que eu não for demitida, o que eu estou fazendo aqui? Preciso me mexer. E aí eu olhei como é que estava a minha carreira e, poxa, a construção, não a minha carreira, né? Minha carreira estava indo, mas a gestão dessa carreira, eu olhei e me dei conta de que eu não estava fazendo há muitos anos, há muitos anos. Então, por estar mais de uma década dentro do mesmo lugar, como a Carla mesmo falou, eu fui ali me refugiando em bolhas, me acomodando. Eu não tinha praticamente contato nenhum fora da empresa, muito pouco contato na área de comunicação. No LinkedIn, o que era LinkedIn? Nem sabia, estava desatualizado desde 2011. Nesses 12 anos que eu fiquei nessa empresa, eu não apliquei para nenhuma vaga, nem para ver como é que estava meu passe no mercado, para testar narrativa, nada, não apliquei, não participei de entrevista nenhuma, não tinha plano B de carreira, e mesmo assim, nessa condição desconfortável e ruim que eu estava, eu não me mexi. Então, meu pensamento era, depois eu penso o que eu faço, não sei agora. Até que a tragédia anunciada aconteceu. Fui demitida, gente, agora. Agora que eu vou sentar e pensar no que eu vou fazer. Então, essa é a Ana de 2019, tá? Corta para a Ana de 2023. Eu, hoje, em 2023, sou uma arquiteta de marca pessoal, especialista em LinkedIn. Eu ensino as pessoas a contarem a história delas. Eu ensino elas a se apropriarem da narrativa delas mesmas, a entenderem e ensino as pessoas a comunicarem a história delas no LinkedIn e fora dele também. Então, por onde você passar, você saber se apresentar, se vender, contar sua própria história, ensina as pessoas a construírem e gerenciarem a sua narrativa de carreira. É isso que eu sou uma designer de narrativas pessoais. E nessa jornada eu descobri um talento. Eu tenho, como jornalista e como pessoa, um talento especial de fazer as perguntas certas, de apenas em uma hora de conversa eu me conectar e entender o que a pessoa está falando, me conectar com a história dela, eu ligo a escuta do coração, eu transporto para a realidade dessa pessoa, e aí
eu enxergo sentidos que ela não está enxergando, eu, junto com ela, construo significado, construo propósito, assim eu ajudo as pessoas hoje. Então, essa sou eu, tá, gente? Essa é a minha história, essa é a minha narrativa, e eu acho que vocês devem ter percebido uma mudança drástica, né, de posicionamento, de história, nesse ato de 4 anos. E aí, o que aconteceu, né? Na verdade, não dá 4 anos, são 3 anos e meio, porque eu fui demitida em outubro de 2019. E aí, gente, o que rolou nesses 3 anos e meio? Então, abrindo um pouco os bastidores aqui para vocês, 2020 foi um ano em que eu tive que realmente parar, né, fechar a lojinha e fazer um profundo mergulho interno. Então, muito exercício de autoconhecimento, né, viver o luto daquela demissão, sim, e depois entender para onde eu ia. Bom, a carreira que eu larguei para lá, eu vou precisar tomar as rédeas. O que eu vou fazer? Então, foi quando eu cheguei à conclusão de que trabalhar para uma empresa só, trabalhar como CLT, era um ciclo que tinha se encerrado para mim, não seria mais interessante eu continuar por esse caminho. E aí eu decidi que ia trabalhar de maneira autônoma, de maneira independente. Eu, a partir disso, fui experimentar o LinkedIn. Então, só um minutinho, gente. Vocês me ouvem bem, né? Perfeito. Então, gente, eu, com esse novo objetivo na cabeça, falei, bom, deixa eu ir para o LinkedIn, esse carinha que eu ignorei por 9 anos, por 10 anos, deixa eu ver como ele funciona. Comecei, como eu sou comunicadora corporativa, entendi que seria ótimo começar a experimentar postagens, então comecei a publicar lá, falar sobre comunicação, fui muito exploratório, porque eu queria ser autônoma, mas eu não sabia direito o que eu ia oferecer também, estava experimentando. E aí eu me empolguei com o LinkedIn, comecei a crescer muito rápido lá. Nos primeiros 6 meses eu já tinha ali meus 10 mil seguidores, me achei ali na plataforma, e aí o que eu percebi, né? Primeiro, pessoas começaram, me vendo na rede, começaram a solicitar meus serviços, que nem eu sabia direito o que eu estava oferecendo, mas me chamaram para ser ghostwriter, redatora, né? Pessoas que queriam ter presença no LinkedIn, mas não sabiam, não tinham tempo, não gostavam de escrever, eu comecei a escrever por essas pessoas, e aí eu identifiquei uma oportunidade, um problema. Puxa, são pessoas de alto nível, eu estou atendendo executivo, empreendedor, gestor, mas essas pessoas, elas querem estar no LinkedIn, mas elas não sabem direito quem elas são, elas não sabem comunicar muito bem aqui o objetivo, o que elas estão fazendo no LinkedIn, o que elas querem falar. Era um Deus nos acuda na hora de fazer a pauta, e quando fazia, a gente não sabia direito o que estava fazendo também, era muito... hoje eu tô a fim de falar disso. Tá, mas por quê? Para quê? O que você quer? Então, eu descobri ali um espaço para ocupar. Puxa, eu posso trabalhar com marcas pessoais. Nunca trabalhei, né? Então, isso me deu também um medo, né? Puxa, eu não sou personal branding, nunca fui. Mas os fundamentos são muito parecidos. Eu trabalhei vários anos dentro de empresa, trabalhava com marca corporativa. Eu posso pegar esse conhecimento e adaptar para esse novo universo. Eu posso bolar um método. E aqui entra a questão do empreendedorismo que a Carla falou. Eu estava fazendo isso aqui no meu modelo autônomo, mas eu poderia estar fazendo isso dentro de uma agência, se eu trabalhasse numa agência de comunicação. Eu poderia bolar um novo produto e dar essa ideia para a agência comercializar. Então, é muito mais sobre postura mesmo, né? E aí foi quando eu me reposicionei. Eu me reposicionei na carreira e como marca pessoal também, né? Então, primeiro, eu decidi ter uma marca pessoal mais intencional,
com uma proposta de valor bem definida, que era essa, que eu estou contando para vocês, né? Ajudar as pessoas a se posicionarem na rede com estratégia. E daí em diante, eu fui construindo essa minha marca pessoal de maneira intencional. Não foi do dia para a noite, tijolinho por tijolinho, gotinha por gotinha, gerando conversa, construindo relacionamento dentro da rede e fora da rede também, porque nunca isso está apartado, as coisas andam juntas. E tô nessa jornada, gente, está em construção. A minha foto de hoje é essa, né? Então, tô lá na rede como LinkedIn Creator, tenho mais de 28 mil seguidores, atendo pessoas físicas, dou treinamento também, evoluí a minha jornada para isso, dou treinamento para empresas. Essa sou eu, gente, essa é a minha história, e aqui eu quis abrir para vocês também a minha jornada de construção da minha própria narrativa. Em 2019, eu não gerenciava a minha narrativa, eu nem mesmo tinha uma narrativa. E hoje eu tenho orgulho de ter uma história para contar aqui para vocês. Então é isso, né? E, bom, a proposta de hoje é justamente a gente discutir aqui como que vocês podem começar a pensar em montar a sua própria narrativa, a criar a sua própria narrativa, ou, se vocês já estão bem apropriadas dessa narrativa, como que vocês aperfeiçoam e amplificam ainda mais, né? Tem um conceito que eu adoro e que eu acho ele simples e, ao mesmo tempo, fundamental quando a gente está pensando na nossa própria marca pessoal e na nossa própria narrativa, que é o conceito de Golden Circle ou Círculo Dourado. Do Simon, é de um autor chamado Simon Sinek, um cara superstar assim, no mundo corporativo mundialmente famoso, né? E ele, o que ele propõe? Então, ele propõe uma espécie de fórmula muito usada hoje nas marcas corporativas. E aí, o pulo do gato aí é ele trazer isso para o nosso universo pessoal, para o nosso universo profissional e de carreira. Então, quando a gente vai contar a nossa história, pensar quem nós somos, como a gente se apresenta, quando a gente vai fazer o pitch ou o discurso da gente mesmo, é legal que a gente comece de dentro para fora. Então, como a Carla falou, né, autoconhecimento, para saber qual é o meu próximo passo. Então, desse exercício de autoconhecimento, a gente descobre por que a gente faz o que a gente faz hoje, né? E esse porquê, ele não precisa ser super grandioso, sabe? Existe grandiosidade no pequeno, no cotidiano. O fato de ajudar outras pessoas, o fato de fazer alguma coisa em que você é talentosa e você se energiza de volta, isso já é um grande porquê. É o propósito, por que você levanta de manhã da sua cama? Por que ou uma pergunta que eu amo fazer para os meus clientes, para os meus mentorados, para as minhas mentoradas e mentorados. Beleza, você foi parar aí na área de CX, na área de vendas, a vida te levou, você foi aproveitando as oportunidades e a vida te levou até aí. Mas ninguém te obrigou a ficar 5, 10 anos nessa área. O que te fez ficar? A vida te jogou aí, mas por que você decidiu ficar? Por que você continua nessa área todos os dias? Tem alguma coisa aí. Que coisa é essa? Tem um propósito, tem uma paixão? Alguma coisa no seu dia a dia ali que você entrega é apaixonante para você? Puxa, Ana, não necessariamente é uma paixão. Pô, então você entrega um talento. Tem alguma coisa assim que você faz aí no seu dia a dia em que você é muito boa e as pessoas te reconhecem por isso. Isso é um propósito também. De repente, tem um princípio, uma causa, uma crença, algo que você acredita tanto que você quer trabalhar com aquilo. E você trabalharia talvez até de graça. O que é? Pensa com você mesma e determina isso.
Depois, a gente comunica para o mundo que problema você resolve, como que você ajuda. É o que a Carla falou também. A gente responde a pergunta assim, por que eu sou indispensável? Por que a empresa me contrataria? Por que a empresa, se eu sair daqui hoje, por que outra empresa me contrataria? Se eu abrir um negócio, por que os clientes vão comprar de mim ou me contratar? Que problema você resolve hoje? Como é que você ajuda as outras pessoas? Como é que você ajuda o negócio onde você está inserido? Como você ajuda a sociedade? E isso pode variar do simples ao complexo, tá? Então, nós vamos ver um exemplo prático aqui. E só aí a gente vai falar que a gente tem 10, 15, 20 anos de experiência, que a gente é formada em administração de empresas, em jornalismo, que passou por tais e tais empresas, que possui essas competências, domina essas e essas ferramentas. Curioso observar que a maioria das pessoas, elas ignoram esse porquê, elas ignoram esse como. Eu faço uma aposta com vocês. Naveguem por 10, 15, 20 perfis de LinkedIn aleatoriamente agora, e vocês vão ver que a maioria deles, no campo sobre, só está preenchido o quê? A pessoa escreve o quê, quando ela vai num evento, ela só fala o quê, quando ela está numa entrevista de emprego ou dentro da empresa, falando com o próprio chefe, ela só fala o quê? Ah, eu sou uma jornalista com 10 anos, com 15 anos de experiência em comunicação, especialista em marcas pessoais e LinkedIn. Pronto. A pessoa não comunica o que brilha o olho dela, o propósito. Ela não fala que problema ela está se dispondo a resolver ou que valor ela gera. Então, esse pitch, essa estrutura de Golden Circle, ela é boa para a nossa vida. Ela ilumina carreira, ela ilumina a vida, e aí, para ela iluminar a sua narrativa, é uma consequência. Aí quero trazer para vocês aqui o exemplo do João Branco do MEC. Ele não é mais do MEC, né? Ele é interessantíssimo esse case de marca pessoal, porque ele foi se ancorando no McDonald's intencionalmente, né? Ele foi captando o capital reputacional da marca McDonald's até fazer uma caminhada ali de sair do Mac, e se vocês entrarem no perfil dele hoje, não é mais do Mac, é só João Branco. Ele lançou o livro, ele foi construindo isso. Eu acompanho a trajetória dele, eu acho que ele está construindo, pelo que eu vejo, há pelo menos 5 anos, talvez mais. Quando eu ainda não estava lá vendo o LinkedIn, ele já estava construindo. E olha só que texto interessante, né? Como é que ele se apresenta? Em 10 linhas, assim, um texto super curto, gente. Um marqueteiro obcecado em satisfazer os consumidores, apaixonado por números e boas ideias. Já ajudei a vender muito hambúrguer, batatinha, sorvete, chocolate, creme de avelã, aí o cara vai, bala, ovo, escova, absorvente, remédio, creme. Até regulador intestinal, o cara claramente aqui é do varejo, né? Mas meu trabalho real nunca foi vender nada disso. E sim dar o meu melhor para servir as pessoas que precisam do que eu sei fazer. E nesse meio tempo, seguimos aprendendo sobre liderança, trabalho em equipe, desenvolvimento de visão e estratégia, gestão de marcas, entendimento do consumidor, comunicação, CRM e transformação digital. Um histórico forte de bons resultados, mas que também vieram acompanhados de muito propósito e significado. É lá que eu quero chegar. Este cara, em 10 linhas, gente, ele declara propósito através da paixão dele, né? Então, obcecado em satisfazer os consumidores, apaixonado por números e boas ideias. Aqui ele fala coisas que brilham o olho dele. Ele fala também que o real trabalho dele nunca foi vender esses trocentos produtos de varejo, e sim dar o meu melhor para servir as pessoas que precisam do que eu sei fazer. Olha que lindo, isso aqui é uma mistura de propósito com proposta de valor, super humana e super simples, não tem mirabolismo, né? Se a gente, puxa, eu não sei se eu
encontrei meu propósito. Eu sei lá o que é isso. É muito opressor, né? A gente ir atrás desse propósito idealizado. Mas saibam que tudo que a gente faz hoje, por mais que pareça pequeno, por mais que seja temporário, tem um propósito. E às vezes esse propósito é muito simples, é ajudar quem está do nosso lado. Nossa, atender bem o cliente, resolver o problema do cliente é o meu propósito. Eu sou super boa nisso e cara, eu gosto muito de tornar o dia da pessoa melhor com isso, por exemplo. Eu tenho certeza que dentro do que cada uma de vocês faz hoje, tem um talento, tem um propósito, tem uma entrega que vai muito além de número, tem uma entrega de corpo e alma aí. O que é isso? Como que a gente comunica? Então, acho fantástico ele ter trazido isso para cá. Ele, que não é bobo nem nada, ele vai colocar aqui todas as credenciais dele, as skills, tudo que ele entrega, liderança, trabalho em equipe, CRM. Então, tem um mini currículo embutido aqui, gente, não se enganem. Ele está comunicando que ele é um executivo, ele está comunicando que ele é um marqueteiro já na primeira frase. Ele fala de que ele tem um histórico forte de bons resultados. É o melhor exemplo que eu vi até agora no LinkedIn de pitch de carreira, de um texto sobre a pessoa mesma, muitíssimo bem construído, simples, gostoso de ler e muito intencional. Aí vou deixar para vocês esse desafio, tá? Peguem aqui, pode digitar no Google, depois pegar essa apresentação, mas só digitar no Google Golden Circle, o círculo dourado, vão ver essa formulinha aqui, tentem aplicar no campo sobre do LinkedIn de vocês. Refaçam, façam esse exercício de reescrever, aplicando esse conceito. Tentem começar o texto não com sou uma líder ou uma profissional de mais de 10 anos de experiência em blá, blá, blá. Não. Tentem começar com o como, que problema você resolve, que valor você gera para a empresa onde você está ou para as empresas em geral. Ou o como, ou o porquê. Tentem começar com o como e depois vocês vêm com o propósito, por que vocês fazem o que vocês fazem, o que vocês gostam, o que é talento. Ou inverte. Começa com o propósito e depois fala do como. Comece com o porquê e depois do como. Tanto faz, tá? Mas eu gostaria que vocês colocassem esse sentido primeiro e só então venham com as credenciais, com o quê? Experiência, competência, ferramenta. Aí sim, tentem fazer e depois me digam o que vocês acharam, como ficou, porque tenho certeza que vocês vão se surpreender assim com o resultado. É muito legal. Leva a nossa narrativa pessoal para outro patamar. É muito, muito interessante. Aqui, gente, vou entrar um pouquinho em LinkedIn, tá? Porque a Carla estava falando lá, pelas tantas, sobre sair da bolha, sobre construir contatos fora da empresa. Nem sempre é fácil construir esse networking. Na pandemia, então, né, que a gente ficou tudo trancado, puxa, como é que eu faço isso? Quando a gente está muito tempo dentro de uma empresa, ou ainda não tem penetração em determinados ambientes. Cara, a rede social, a tecnologia, ela está aí para isso. A maior vantagem que a gente tem com uma rede social é quebrar as barreiras geográficas, quebrar as barreiras de hierarquia. Às vezes você não tem como ter contato com uma pessoa porque ela está num cargo muito acima de você. Todas as barreiras que o mundo físico nos coloca no dia a dia, a rede social ela encurta muitas vezes, ela gera alguns atalhos interessantes. Então, eu adoro a história da Paula Pimenta. Depois vocês pesquisam uma notícia na Forbes que saiu com ela, uma matéria, em que ela conta
Ela fala assim, olha que legal, como não conhecia ninguém, fiz minha carreira via LinkedIn. Cara, eu acredito nisso piamente, porque no meu novo capítulo de carreira, depois que eu fui demitida, eu também refiz minha carreira via LinkedIn. E ele abre portas mesmo, né? Então, ela fala assim, né, eu uso a rede, eu estou usando a rede lá desde 2004, curto muito essa fala dela, porque, de fato, não é 3 meses, 6 meses, um ano, usando a rede que a magia vai acontecer. Né? Um ano, acho que sim. Talvez 6 meses, um ano, começam a ter alguns frutos, mas é um investimento de longo prazo. Né? Então, ela fala, as minhas mudanças e evolução de carreira foram feitas por ali. Então, com certeza, ela construiu um monte de relacionamento usando o LinkedIn, tá, gente? A rede profissional é a única a qual a Paula se dedica. Ela não tem Instagram, não tem nada, ela só tem LinkedIn. E é por lá que ela amplia as suas relações profissionais. Então ela fala, eu sou intencional, adoro isso também, eu sou intencional. Ela sabe o que ela está fazendo lá. Já me abriu muitas portas e foi via LinkedIn que a Natura me encontrou. Então, é sobre isso, gente. Vamos começar a usar essa rede com estratégia, com sabedoria, para alavancar nossa carreira e para acelerar um pouco mais as coisas, né? E aí, gente, o que é usar o LinkedIn de maneira estratégica? É enxergar que essa rede social ela é ancorada num tripé. Então, um perfil muito bem feito, que é o seu cartão de visitas. Hoje, ninguém mais entrega para ninguém cartão de visitas, muito raro. O que as pessoas fazem hoje é trocar LinkedIn, né? Qual é o seu LinkedIn? Deixa eu te achar aqui, deixa eu te adicionar. Então, caprichar, né, no seu receptivo. Fazer postagens ali, pensando que se você tem esse hábito de postar, de fazer publicações, é conversa que você está gerando, é liderança, né? Liderança pensante. E aqui eu não estou falando de cargo, você não precisa ser líder para exercer uma liderança por influência. Você também não precisa ser líder para ter uma liderança pensante. É liderar conversas na rede, é construir conversas interessantes, é se posicionar lá e ocupar um espaço que, pasmem, pouquíssima gente está ocupando. São 55 milhões de usuários no LinkedIn, mas provavelmente 90% não gera conversa ali. Ocupa você esse espaço. E networking, né, interação, relacionamento. Puxa, eu tô tímida para postar no começo, né? Ainda tô, não sei se eu... Muita gente passa por isso, né? Tenho vergonha de me expor. Cara, começa a gerar conversa pelos comentários. Um comentário super espirituoso numa postagem boa, às vezes rende muito mais like e conversa do que a própria postagem. Então, o LinkedIn ele tem essa arquitetura que gera conversa, que circula conversa, que você aparece de um jeito legal, elegante, não apelativo. É a rede que mais proporciona isso, então vamos aproveitar. Eu não vou aqui, até pelo tempo, não vou me alongar em dicas em como fazer um perfil completo e bem feito. Eu posso voltar aqui na Mentorelas e dar uma aula só sobre isso. Se vocês digitarem no Google, no YouTube, acho que já teve outra mentora que veio dar uma aula sobre isso para vocês. Volta na aula, olha. O importante é que esse perfil reflita o storytelling que você construiu para você. Então, aqui, ó, vamos voltar rapidinho, né? Que o seu perfil comunique isso aqui, ó, esse círculo dourado. Que o seu perfil, a pessoa entre nele e não tenha dúvidas. Em pouco tempo ela lê ali e ela entende quem você é, o que você entrega de valor, qual o seu propósito. É isso, preencher todos os campos ali, não economizem, não tenham preguiça. Capricha, gente, capricha. Postagem, tem uma ótima notícia, tá? O LinkedIn não, diferentemente do Instagram, você não precisa ficar postando todo dia, postando stories. Você não precisa ter uma surra de conteúdo ali, né? Se você conseguir postar uma vez por semana,
pô, tá legal, tá bom. Se for um post legal, alinhado ao que você quer, os seus objetivos de carreira, alinhado ao que você pensou para a tua marca pessoal, excelente. Que seja de 15 em 15 dias, vai, uma vez por semana seria o mínimo, mas 15 em 15 dias tá bom, contanto que você tenha o hábito, contanto que você firme esse compromisso, que você poste de 15 em 15 dias, mas faz uma postagem legal e cumpre esse compromisso. Não adianta você colocar 5 posts numa semana e depois desaparecer um mês, né? Ou seja, faça com que você esteja na cabeça das pessoas, que você seja lembrada. Não adianta só ter o perfil bem feito, né? De alguma forma você tem que estar presente na rede com uma constância, com uma regularidade, com uma voz bacana. Saiba qual é o seu objetivo, com quem você precisa falar, por que as pessoas vão te seguir, né? O que você vai entregar de útil lá. Essa conversa ela tem que ajudar outras pessoas. Marca pessoal é altruísta, é para o outro, não é para a gente. Quando a gente está trabalhando a nossa imagem, precisa sempre ser para ajudar alguém, para orientar outra pessoa. Então, quanto mais direcionado para o outro, quanto mais generosa for a sua conversa, a sua marca pessoal, mais forte vai ser a sua presença. Pensem nisso. Aqui, tipos de postagem. Você pode contar suas histórias, você pode fazer um breve comentário de uma notícia. Então, quem está começando, puxa, eu não tenho tanta fluência com escrita. Pega uma notícia da sua área, um estudo, um tweet, né, um Twitter que saiu, que está relacionado ao que você acredita, a tua área. Faz um breve comentário, coloca ali uma publicação com essa notícia e faz um comentário breve de um parágrafo. Tá ótimo, gente. Compartilha teu conhecimento lá, declara a sua intenção. É muito legal fazer um post onde você fala qual vai ser seu próximo passo de carreira, onde você quer chegar, por que você chegou até aqui, o que você gosta, o que você pensa. Joga isso para o mundo, joga isso para a rede, que a rede te traz de volta. Aos poucos, com o tempo, as pessoas vão ficar com essas proposições na cabeça. Então, essa seria a trilha para a gente construir uma marca pessoal. E no LinkedIn, não adianta fazer isso, postar, fazer seu perfil bem feito, postar e sair correndo. Não. Eu diria que a coisa mais importante é trocar. Então, interagir com outras pessoas, curtir as postagens, comentar, dar atenção para receber. Eu fiz um post e ninguém viu. Calma. Começa ao inverso. Dá atenção. Fica ali dando atenção em outras postagens, interagindo com outras pessoas que estão gerando conversa. E quando você menos perceber, essas pessoas vão retribuir e estarão nas suas postagens conversando com você também, interagindo, postando, te dando atenção. Lembrar que é uma rede, então é troca de atenção. E aí, isso vale também para os pedidos de conexão, né? Networking pode ser interesseiro, tem que ser interessado. Então, aquela pessoa que você não conhece, mas que você quer se aproximar, vai lá, entende, estuda quem ela é, entende quem ela é, capta interesses em comum, se aproxima com uma mensagem personalizada, apresentando esse interesse em comum. Então, invistam nessa rotina, né? Nessa rotina de comunicar bem quem você é, gerar conversa e dar atenção para as pessoas. Esse tripé movimentado todos os dias um pouquinho, no seu tempo, ao longo de 6 meses já vai ter um super legado. Ao longo de um ano é uma rede de conexões promotoras, como a Carla falou, que vocês nem imaginam, com pessoas que vocês nem imaginam. Vocês vão conhecer muita gente nova. A empregabilidade de vocês vai subir. E, mais importante ainda, né? Vocês vão se tornar mais influentes e mais presentes e com mais autoridade
dentro da empresa onde vocês estão, porque o pessoal de dentro também vê o LinkedIn. Não sei se vai dar tempo, acho que não, mas a Carla, depois, num outro bate-papo, pode falar sobre o que significou para a trajetória dela dentro do Itaú, em menos de um ano, estar presente no LinkedIn. Como pessoas de outras áreas, pessoas bem acima dela, começaram a conhecê-la pelas postagens dela no LinkedIn. Então, é muito interessante, gente. É isso. E bora nos conectarmos. Ana Paula Rodrigues, se vocês pesquisarem lá no LinkedIn, ou aqui o QR Code, mandem pedido de conexão para mim, que eu aceito aqui vocês na hora. E vamos conversar, gente. É isso. Obrigada pela oportunidade aqui de trocar com vocês. Sensacional, hein, meninas? Alguém levantou a mão? Fui eu, sem querer. Ah, tá. Bom, vou finalizar a gravação, então, para a gente abrir para as perguntas, pode ser? Claro, Pode ser. Só um momento, então.